Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa maratona de raciocínio lógico. Hoje nós vamos fazer duas questões, a questão 8 e a questão 9, dentro do assunto de conectivos lógicos. Hoje vamos falar especificamente sobre o conectivo lógico OU, que é também chamado de disjunção. Pessoal, nós temos que nos atentar que o OU, a disjunção, ele pode se apresentar de duas formas. Nós temos a disjunção inclusiva e a disjunção exclusiva. Vamos começar aqui a nossa questão 8, explicando a disjunção inclusiva. Nós vamos construir a tabela verdade do conectivo ou inclusivo a partir dessa proposição aqui: Pelé é jogador de futebol ou jogador de vôlei. Lembrando que o símbolo do ou, pessoal, é esse chapeuzinho virado para cima. É um símbolo ao contrário ao do conectivo e, que é o chapeuzinho virado para baixo. Pessoal, o conectivo ou inclusivo, ele dá a ideia de alternância, de alternativa, de que eu posso ter uma ou mais possibilidades para uma determinada situação. Por exemplo, se eu disser que Pelé é jogador de futebol ou jogador de vôlei, ou seja, Pelé é jogador de futebol, mas ele pode, nas horas vagas, ser também jogador de vôlei. Então, a nossa proposição aqui no ou, ela vai estar verdadeira se as duas estiverem verdadeiras, porque eu posso ter essa possibilidade, essa alternativa a mais. E é interessante, pessoal, porque o conectivo ou, vamos supor que Pelé seja jogador de futebol de fato e não seja jogador de vôlei. Mesmo assim, a proposição inteira está correta, porque o ou eu posso ter uma ou mais possibilidades. Não é obrigatório que a segunda proposição aqui seja verdadeira, por exemplo. E na terceira situação, se Pelé não for jogador de futebol, mas for jogador de vôlei, também não tem problema. A proposição inteira estará verdadeira, porque não é obrigatório que as duas sejam verdadeiras para que seja verdadeira a proposição no final aqui do conectivo ou. Agora, se as duas estiverem falsas, aí de fato nós teremos aqui a proposição inteira falsa. O ou, eu preciso de pelo menos uma verdadeira. Se as duas estiverem verdadeiras, ok, mas se as duas estiverem falsas, nós temos aqui essa característica do ou inclusivo, que só vai ser falso se as duas forem falsas. Isso é o que a gente tem que saber. A principal dica do ou inclusivo é essa. No caso da disjunção exclusiva, do ou, é um pouco diferente, pessoal. No caso aqui, o ou, ele tem essa ideia de exclusão, essa ideia de que eu só posso ter uma coisa correta e a outra coisa necessariamente precisa ser falsa. Por exemplo, se eu, na nossa proposição aqui, Felipe é baiano ou é carioca, no conectivo ou. Nesse caso aqui, dá a ideia de exclusão, ou seja, Felipe não pode ter nascido em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se eu disser que a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, isso aqui é uma incongruência, pessoal, porque ele não pode ter nascido em dois lugares ao mesmo tempo. Então, é falso aqui a proposição como um todo. Se eu disser que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, aqui faz mais sentido, porque eu vou dizer que Felipe é baiano e não é carioca. Então, aqui sim é verdadeiro, porque ele nasceu em apenas um dos dois lugares. Agora, se eu inverter, Felipe não é baiano, mas é carioca. Também é verdadeiro, pessoal. Ele pode ter nascido no Rio e não nascendo na Bahia. Aqui nós temos uma situação ok, uma situação verdadeira. Agora, se as duas proposições forem falsas, nós também temos uma situação falsa aqui, pessoal. Então, o ou exclusivo, ele tem essa questão de que eu preciso de um verdadeiro e um falso para que seja verdadeiro toda a proposição. Se os dois forem verdadeiros, eu vou ter uma proposição falsa, e se os dois forem falsos, também vou ter uma proposição falsa, porque há uma incongruência. Né? Eu não posso ter a mesma coisa nas duas situações. Eu preciso de situações que se excluam. Então, essa é a grande diferença aqui da disjunção exclusiva, o ou, para a disjunção inclusiva. Aqui é a ideia de que eu posso acrescentar uma situação a mais, e na nona questão aqui é uma ideia de que eu não posso, eu preciso dessa exclusão, não posso acrescentar algo a mais. Ou é uma coisa ou é outra, tá, pessoal? Muito obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo. E na próxima aula eu vou dar dicas de leis de De Morgan, que é uma dica de negação que cai em praticamente toda a prova de concurso, tá, pessoal? Muito obrigado, continuem compartilhando e curtindo esse vídeo e até a próxima.